quanto que é com os queridos de Amor Exigente. Tem muita gente que já conhece, que já frequenta, graças a Deus o mundo está ficando melhor. Mas tem gente que fala, não conheço, o que é o Amor Exigente? Precisa conhecer. É uma organização que já existe há mais de 40 anos, são muitas histórias de vidas restauradas, é muita transformação que eles realmente propõem e conseguem olhar na prática, porque eles têm um programa seguindo 12 princípios básicos, 12 princípios éticos que funcionam e dão certo. E hoje eu recebo ele, que é presidente de Amor Exigente, Luiz Fernando Calduro. Recebo também o Márcio, que está aqui, o Márcio Rogério, diretor do Centro Terapêutico Escudo do Bem, e a Márcia Sestaro, que é psicóloga também lá no Centro Terapêutico Escudo do Bem. Sejam bem-vindos, queridos. Obrigada por estarem aqui conosco. Prazer te receber. Prazer. Seja bem-vinda, Márcia. Vocês podem sentar à vontade. Luiz Fernando, aí, meu Cláudia? amigo, fique bem à Você vontade. está Você já rejuvenescida, sabe. hein? Eu acho que depois da festa da mesmo? semana passada... Eu tô rejuvenescida. É porque eu acho que eu prendi o cabelo hoje, não é olha, deu isso? certo, ficou tão que bonito. bom, então. Obrigada, Regina. Hoje eu tive 2 cuidados, a Keila e a Regina. Uma na maquiagem, outra no cabelo. Me senti aquela estrela, sabe? Viu que bacana? Ó, mas Você vamos. merece, Cláudia. Todos nós merecemos coisas Todos boas, merecemos não é? carinho, atenção, mas a estrela maior tá lá, é Jesus, né? E tem que E hoje estar no nosso você e os coração, nossos certeza. telespectadores vão ficar encantados com o Márcio e com a Márcia. Eu já estou encantada porque 2 queridos assim, e vocês vieram trazer para a gente informações preciosas, porque eu, infelizmente, digo que aprender sobre dependência química não é um luxo, é uma obrigação, porque tá aí a doença, né? Em todas as esquinas. Verdade. É isso que vocês têm visto na prática, né, Márcia? No dia a dia, constantemente, infelizmente, né? Mas felizmente também nós temos a possibilidade de fazer um trabalho diferenciado e voltado para a recuperação, né, das pessoas. E é nele que nós acreditamos. Então, se infelizmente isso vem acontecendo, nós acreditamos na possibilidade da recuperação dessas pessoas, né? E na evolução, né, das pessoas. E é esse o nosso foco, Cláudia. Maravilha. Márcio, o que é o Centro Terapêutico Escudo do Bem? Uma comunidade terapêutica. Tá. Como você, Cláudia, a gente vem acreditando nesse processo, que vem através do Padre Haroldo, né? Trouxe a comunidade terapêutica. Eu entrei nesse processo aí faz 6 anos, tinha uma vida toda estruturada e, de repente, eu tive um sobrinho que entrou no mundo das drogas e comecei a dar uma assistência ao pastor da instituição e Deus me deu um chamado para a gente poder continuar com esse trabalho. Então, hoje a minha vida é voltada a salvar vidas contra as drogas. Que coisa boa. O que é uma comunidade terapêutica para quem não conhece? Ela é diferente de uma clínica? É sim, Cláudia. As comunidades terapêuticas são uma forma de que a pessoa venha ter uma qualidade de vida terapêutica. Por quê? Porque a família, muitas vezes, e eles vão falar um pouquinho isso para nós, não está mais terapêutica. Ela está uma família disfuncional. Uma família onde não há diálogo, onde não há papéis bem definidos, onde não há disciplina, onde não há cooperação. Cada um faz o que quer, da hora que quer, do jeito que quer. E o que é uma comunidade terapêutica? É um lugar onde é diferente, onde há disciplina, onde há diálogo, onde há estudo de sentimentos, onde há desenvolvimento de espiritualidade. Então, é uma família ideal. A comunidade terapêutica é uma família ideal. Então, a pessoa sai do mundo da droga e vai para este lugar. E ela fica encantada e ela começa a desenvolver cooperação, disciplina, não é? Autoestima. Só que é por 4 meses, 6 meses, 9 meses. E depois ela vai voltar para onde? Aí o Amor Exigente trabalha que a família que estava disfuncional comece a ser uma comunidade terapêutica familiar. E aí, só que é um trabalho de ambas as partes. Ou seja, interna o ente querido numa comunidade terapêutica, interne-se, entre aspas, porque você vai a reuniões semanais, uma vez por semana, no Amor Exigente, mas eu digo internar no sentido de internalizar os princípios. Porque se você
acha que o problema do dependente químico é só do dependente químico, é um engano, é ou não é, Márcia? Enorme. As famílias estão extremamente doentes também, né? A nossa experiência mostra, né, que a dependência química é realmente só a cereja do bolo, mas que você tem um bolo todo a ser trabalhado e esse bolo se chama família, dentro de um conceito maior. Então, assim, toda mudança, ela vem de dentro para fora, mas a nossa experiência mostra que o foco tem que ser no indivíduo, na família, na comunidade e no grupo social maior, né? E esse é um processo que mostra que não adianta você trabalhar só o indivíduo dentro de um tratamento terapêutico, mas que você tem toda uma comunidade que também adoeceu. Então, esse trabalho que é feito pelo Amor Exigente é um trabalho maravilhoso no sentido de resgatar essa estruturação, de resgatar a identidade do indivíduo, resgatar a identidade da família, os valores, a estruturação, né? Conforme o Luiz falou, e é exatamente o que ele descreveu, dentro da instituição, nós fazemos um trabalho aonde o nosso paciente ele não vê a instituição, então, como uma clínica ou um centro terapêutico. Ele começa a ver ali uma família e ele se identifica e ele se encanta no decorrer do tempo, ele vai se encantando com a regra, com a rotina, com o se sentir útil, com o resgatar valores. E lá dentro ele começa a perceber que lá fora na família ele teve várias coisas que ele nunca deu valor em função de estar no uso das drogas, né? Ou do álcool, ou no vício de alguma coisa. Então, ali dentro, quando ele fica, que a gente chama limpo, né, disso tudo, ele começa então a rever valores, rever a sua identidade, ele começa a se sentir útil dentro da instituição, ele é tratado com respeito, né, dentro da instituição, ele recebe toda uma atenção que há muito tempo ele não via, não tinha. Agora, é muito interessante se a gente pegar essas palavrinhas respeito e atenção e colocar na cabeça de uma mãe, de um pai codependente ou dentro de uma família disfuncional, o conceito é completamente diferente. São palavras que podem ter um significado diferente. E aí eu vou deixar essa pergunta aqui. Respeito, atenção para quem está adoecido como familiar é completamente diferente mesmo do que é respeito e atenção numa comunidade terapêutica? Vocês respondem já já, tá bom? Porque às vezes você fala, é isso, mas eu dou muito respeito, eu dou muita atenção e ele não faz nada, e ele não sai de casa, ele não quer trabalhar e eu cuido dele, eu dou tanta atenção, Cláudia, que eu trabalho para ele ter a vida boa que ele tem e ele só quer saber de usar droga. Eu hoje estou aqui nesse primeiro momento conversando com os voluntários de Amor Exigente. Hoje eu recebo Márcia e a Márcia, que são da comunidade terapêutica Escudo do Bem. Escudo do Bem, olha que lindo o nome. E a gente está falando desse escudo do bem, que na verdade envolve atenção e respeito, mas muitas vezes diferente daquele que você acha que sabe bem o que é. O que é atenção e respeito quando a gente está em processo de transformar uma família numa família funcional ou de dar para um dependente químico o cuidado que ele realmente precisa? Atenção e o respeito para o ser humano que ele é, independente do papel que ele exerce dentro do contexto, né? Então, o nosso acolhido, né? É o respeito por ele enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? É o levar ele a perceber quais são as vulnerabilidades que ele tem e como é que ele pode evoluir, qual é a potencialidade que ele tem como ser humano, o que ele já traz de história. Quando você atende os pacientes dentro da clínica, não dá para você pôr todo mundo dentro de uma mesma panela e de um mesmo contexto e trabalhar todo mundo como adicto. Não, ele é um indivíduo que tem uma história e que se tornou um adicto. E cada um vem com o seu contexto, com a sua história,
com as suas vulnerabilidades e com as suas potencialidades. E na hora que a gente, eu vou falar especificamente do meu atendimento, na hora que eu trago ele para dentro do meu consultório, eu enxergo ele como indivíduo, como pessoa, né? E vou tratá-lo como alguém que tem uma vulnerabilidade, que é o uso da droga. Né? Mas eu vou querer descobrir quais são as causas disso e como é que ele funciona como indivíduo. Da mesma forma, nós vamos fazer com a família. Né? Quando nós ouvimos a família, eu vou buscar o que aconteceu, né? Como é que é o histórico desse seu filho dentro desse contexto, né? Quais foram os fatos que ocorreram, né? A família vem, ela abre o coração e coloca a sua vulnerabilidade. A família, muitas vezes, Cláudia, ela é mais doente que o próprio indivíduo. As famílias estão doentes. Verdade. As famílias estão desestruturadas, né? Mas como é que funciona isso? Hoje eu acho assim que você tem um contexto onde um pai e uma mãe, ele luta muito pela sobrevivência na parte material, mas ele esquece do tempo de dedicação para um filho, da orientação, da colocação da disciplina, das regras e dos valores. Né? O amor exigente, ele prega muito que eu amo você, meu filho, mas eu detesto a sua doença. Né? Esse amor, ele tem que vir em primeiro lugar e o indivíduo, ele tem que sentir que ele tem esse amor dentro dessa estrutura. Então, o respeito e a atenção é no sentido de reconhecê-lo como um ser humano que tem vulnerabilidades, que tem pontos a desenvolver, se reconhecer como família que também precisa evoluir, que também tem erros, né? Porque as famílias, elas chegam para nós e dizem assim, elas agem como ele é o problema. Nós não sabemos como lidar com ele, mas elas esquecem de reconhecer o lado delas. Então, o que está acontecendo? O pai, a mãe ou um ou outro, eles lutam pela sobrevivência material e eles esquecem dos principais valores. É verdade. O Márcio, você disse que antes de ser o diretor da comunidade terapêutica, você entrou nessa história toda e conheceu o mundo da dependência química porque você foi cuidar de um sobrinho seu. Então, como família agora, mais do que como diretor da comunidade, você percebia essa família vivendo de forma disfuncional? Sim. Até mesmo eu, como a parte da minha codependência, eu me lembro quando eu deixei ele na instituição, ele chorava de um lado e eu chorava do outro. Então, eu estava deixando ele dentro de uma instituição para uma melhora de vida. Então, parecia que aquilo era o fim do mundo. Mas não, era o começo de uma nova vida. Então, isso é um processo cultural que você vai aprendendo com o tempo, né? Que você também adoeceu. Eu tenho muita dificuldade nossa é com as famílias. Igual você falou da comunidade terapêutica, a gente pratica 12 passos, tem todo um processo de trabalho que, dentro desses 6 meses, que os meninos falam assim, eu queria que a minha família ficasse internada, para saber como que é, então assim, se o Brasil tivesse um processo desse aqui, o Brasil seria... Eu ainda sonho com uma prevenção dessa forma, né? Ensinar as famílias a serem famílias. Educação emocional nas escolas, né? Isso, eu também Educação emocional antes de um casal decidir pelo casamento. Agora, em termos práticos, Luiz Fernando, para tocar bem no calo e na ferida de quem está lá, falando, não, isso não é para mim. Amor exigente é para você. O que as famílias normalmente fazem com essa história de atenção e respeito? Como é que é esse erro para a gente tentar fazer essa conexão? Elas estão tão desfocadas, Cláudia, quando elas enfrentam esse problema de dependência química, ou também qualquer outro tipo de problema que ela esteja enfrentando, que ela confunde atenção com mania. A pessoa fica o tempo inteiro pensando naquele assunto, o tempo inteiro querendo controlar aquela pessoa, achando que está sendo atenta. Mas ela não está sendo atenta, ela está sendo codependente, ela está vivendo a vida do outro. E aí, da mesma maneira, o respeito. O respeito é algo que é o primeiro princípio ético do amor exigente, respeitar a dignidade da pessoa humana, ver o outro como um ser íntegro, como um ser filho de Deus, né? E a gente acaba, às vezes, olhando para o outro como um coitado, ou como um doente, ou como um incapaz.
E às vezes até criança, né, Cláudia? A gente acha que os nossos filhos são incapazes de levar o prato da mesa até a pia, no mínimo, né, de arrumar a cesta de brinquedos. Então isso é um desrespeito. Então nós, no Amor Exigente, aprendemos a ser atentos e respeitosos como devemos ser mesmo. Vem aprender conosco. Olha que interessante. A gente desrespeita uma criança quando faz as coisas que ela tem capacidade de fazer. Exatamente. Ah, ela sabe guardar o brinquedo, mas eu vou lá e guardo. Isso é desrespeito. A gente desrespeita um adolescente quando a gente faz o que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de pegar o lixo do quarto dele, levar para fora. Ele é capaz de arrumar o quarto dele. Ele é capaz de organizar as coisas dele. Então a gente desrespeita quando a gente faz. A gente desrespeita um filho jovem quando... Exemplo. Quando empresta o carro da família para ele dirigir antes dele ter carta. A gente Quando permite desrespeita- que saia de madrugada no meio da rua, sendo menor de idade, ainda às vezes até dando dinheiro para comprar a droga, que é o álcool E a o gente vape desrespeita um tudo. filho adulto de que forma? Um exemplo rápido também, que meu tempo explodiu aqui. Quando não permite que ele cresça, que ele seja autônomo. Isso. Então a gente dá a chave da casa, mas não cobra que ele também nos ajude a pagar uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de internet. Isso é desrespeito. Você dá a Isso é chave desrespeito. e não permite que ele faça nada. Isso é Você desrespeito. vai lá e faz tudo por ele. No Gostou? lugar dele. Grava, guarda e se por um acaso não é igual, você é muito melhor do que isso, obviamente, mas assim, de alguma forma você se identificou e pode ter essa pulga atrás da sua orelha. Será que eu estou desrespeitando o meu filho adulto? Será que eu estou desrespeitando a minha filha adulta, querendo resolver esse problema que é dela, que é para ela? Se de repente você tem essa desconfiança, vá a um grupo. Não adianta assistir aqui pela televisão, eu te falo isso de verdade. Não adianta conhecer o programa, não adianta, vá a um grupo. Eu vejo de vez em quando pela internet, não adianta, é diferente, é ou não é? É completamente. Vocês dois me diferente. falaram que vocês conheciam o Amor Exigente antes pela televisão e é diferente de participar. Completamente diferente. Vá a um grupo de Amor E Exigente. sabe qual foi a porta de entrada deles, Cláudia? O curso de Mojimirim, que nós vamos ter no último fim de semana de setembro e você é nosso convidado. E tudo aquilo que nós aprendemos dentro do Amor Exigente, aprendemos de Dona Mara. Dona Mara é a nossa cofundadora do Amor Exigente. E ela vai estar lá em Mojimirim e ela vai falar sobre todos esses princípios. Ela vai falar de atenção, ela vai falar de respeito. Venha conosco. E ela vai Vá. estar lá e nós também. E nós Maravilha. também. E você também, tá? Como é que você faz a sua inscrição? Entra agora no amorexigente.org, amorexigente.org, ou pelo WhatsApp você tira todas as dúvidas, 19 2519 6555, ou pelas redes sociais, Amor Exigente Oficial. É pra você. Muito obrigada, Márcia, Márcio, Luiz Obrigado, Fernando. obrigado, Força, fé e obrigado alegria por e tudo. até a próxima. Até a viu? próxima.